Olá Brasil, olá você aí de casa. Eu tô gravando esse vídeo quando eu ainda tô viajando pra poder deixar editando, deixar tudo pronto pra vocês. E hoje eu vou falar sobre You, e eu vou falar da série com spoilers, porque eu acho que a maioria das pessoas já viram. Então se você não assistiu a série, não veja, não tô brincando. Não é aqueles vídeos que eu falo assim, tem um leve spoilerzinho, mas não vai estragar. Não, esse vai estragar, não veja esse vídeo, hein, tô avisando. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre relacionamento abusivo, sobre psicopatia, sociopatia, sobre a personalidade do personagem do Penn Badgley, né, que é o Joe, da série You, série Você, que é do Lifetime, mas tá sendo distribuída no Brasil pela Netflix. Então, antes de qualquer coisa, eu queria falar que eu não sou psicóloga, eu amo muito esse tema, eu fiz muitas aulas de psicologia, mas eu não sou formada, eu amo o tema de sociopatias e serial killers, como vocês já sabem, a maioria, mas eu não sou formada nisso. Então, todas as minhas opiniões aqui são realmente minhas opiniões e peço que, por favor, especialistas no assunto possam me corrigir aí se eu tiver errado em alguma coisa nos comentários. Antes da gente entrar na personalidade dele, eu queria falar um pouco sobre a série como um todo, né? Que pra mim tá nos meus top 10, né? Nos top 5, inclusive, desse ano de 2018. Vou deixar o link aqui na descrição das melhores séries do ano, se você ainda não assistiu. E outra coisa que eu queria falar, se você não gostou da série, se você desistiu no meio, tudo bem, gente. Não é porque eu amei, porque tá todo mundo amando que você é obrigado a amar nada, não. Às vezes não funcionou pra você, beleza, vai embora, para. Mas eu acho a série muito viciante e eu acho que isso se dá principalmente por causa da narrativa, que é como essa história é contada, que tem a ver com as idas e vindas no tempo, que tem a ver com os plot twists também, né, que são as reviravoltas. Mas eu acho que uma grande pequena coisa que acontece é esse narrador em off que fica falando com você, com You, né? Que ele fica falando com a Beck o tempo todo, como se ela estivesse ouvindo. E isso é muito assustador. E eu acho isso uma grande sacada. Outra coisa que eu preciso dizer, essa série exige um certo nível de suspensão da descrença. Por quê? O que é suspensão da descrença? É você dar aquela ignorada em certas coisas. É você aceitar algumas coisas como verdade, mas que na vida real elas seriam um pouco mais difíceis de acontecer. Esse termo suspensão da descrença se dá pra várias coisas de ficção, livros, cinema, série e tudo. Então tem muita coisa relacionada a DNA, impressão digital, xixi, o lance dela ficar na janela, não fechar a janela, sendo que ela mora quase no térreo ali no primeiro andar. Várias mini coisas que é aquela velha coisa do cara entrar no carro sem ter a chave, sabe? Umas coisas assim, que são meio idiotas, mas você precisa falar, ok, vou ignorar isso para poder curtir o momento. Então essa série sim tem essas coisas, apesar disso, eu ainda acho que é uma série muito boa. E a última coisa, antes da gente entrar na psicologia toda da coisa, é a fotografia, que é bem bonita, não só pelas lentes que usa, o jeito que filma e tal. Ela tem um negócio de usar uma lente distorcida, que as beiradas ficam todas meio distorcidas, assim, repara bem se você não reparou, que é como a visão dele é. A visão dele é completamente distorcida, ele não tá batendo bem das ideias. Então vamos lá, por que a gente gosta do Joe? Por que a gente se sente até culpado de gostar dele? Porque a série faz isso com você, meus amigos. A série fez isso pra te manipular, assim como ele manipula a Beck e tudo ao redor dela. O que acontece é que a série coloca ele numa posição muito complicada, que é a posição da gente saber que ele tá fazendo coisa errada e continuar gostando dele em algum nível, né? Que é um pouco aquela coisa do anti-herói. Só que aqui, o Joe não é o anti-herói, ele é o vilão. Só que por ele ser o narrador da história, a gente tem a impressão que ele pode ser o anti-herói. A gente tem coisas que a gente gosta nele. Por exemplo, a relação dele com o Paco, que ele quer ajudar aquele menino e tal. E você fala, pô, ele tá ajudando o menino, sabe? Ele não é totalmente mal, ele não é tão horrível assim. Então existe alguma pontinha dentro da gente que a gente quer que ele se dê bem, que a gente quer que ele se redima, que a gente quer que ele não faça as coisas erradas que ele tá fazendo, que ele se dê bem de alguma forma. Isso é tudo manipulado pela série pra você se sentir assim. Por exemplo, um psicopata clássico aqui, o Dexter. O Dexter, cara, ele é louco, ele é um assassino. Só que ele é colocado num papel ali, numa característica de anti-herói, pra gente achar que ele mata as pessoas por um motivo. Como o pai dele ensinou ele a matar somente quem faz mal pros outros, tá tudo bem. Só que não tá tudo bem, ele tá matando as pessoas, ele tá julgando as pessoas sem um julgamento da justiça, né? Enfim. Então, assim, tá tudo errado no Dexter. Mas a gente ama uma história de anti-herói, a gente ama uma história de serial killer, de gente psicopata, sociopata. Então, o que acontece aqui é que a série te manipula justamente pra você gostar um pouco dele. E ainda
ainda por cima, não só fazendo isso, eles manipulam pra que os outros personagens sejam meio chatos. Inclusive a própria Beck, ela é problemática. Ela vive numa rede de amigas que não são muito legais, que não querem necessariamente a amizade, o bem dela. Ela vive outros relacionamentos bizarros com os caras que ela fica. Então, quando o Joe chega e acha que ele vai salvá-la, né, que eu já vou entrar nisso da listinha e checklist de relacionamento abusivo, o Joe acha que ele tá fazendo um bem pra ela, ele acha que ele tá salvando ela, que inclusive é uma característica clássica de relacionamento abusivo. Então, não se sinta mal por ter gostado um pouco dele, por não ter gostado um pouco da Beck. Isso é tudo uma manipulação da série, justamente pra você se sentir desconfortável assistindo, pra você justamente ser tocado por essa situação inteira. Então, agora a gente precisa falar sobre relacionamento abusivo. E antes de qualquer coisa, eu quero falar que não é só homem que é abusivo, mulheres podem ser abusivas, não é só relacionamento romântico que é abusivo, pode ser abusivo relacionamento com os pais, com amigos, com qualquer pessoa. E se você já esteve ou está num relacionamento abusivo, procure ajuda, converse sobre isso se você já esteve, né? E se você está, procure pessoas que possam te ajudar a sair disso. E outra coisa, se você vê que você, de acordo com o que eu falar aqui, ou se você for pesquisar mais sobre isso, se você vê que você já foi abusivo um dia, ou abusiva, se você perceber que você é abusivo, se você perceber que você tomou uma atitude abusiva, não significa que você é um psicopata, sociopata, não significa que você é o personagem da série. Se você já fez algo abusivo, ou se você percebe que você é um pouco abusivo, ou é muito abusivo, dá tempo de mudar, sabe? Tudo nessa vida dá tempo da gente mudar, estudar, melhorar. Principalmente procure ajuda psicológica, se possível. Vai conversar sobre tudo isso, tá bom? Então vamos lá, características sobre relacionamento abusivo que a gente encontra principalmente aqui nesse personagem do Joe. A primeira delas é ser stalker, né? Você ficar vigiando as atitudes da pessoa, você ficar obcecado com aquela pessoa e com o que ela faz o dia inteiro, com quem ela anda, o que ela fala, o que acontece. Nesse caso, é o nível extremo do stalker, né? É óbvio que todo mundo já deu uma fuçadinha no Instagram da pessoa pra ver se ela tá solteira, pra ver o que aconteceu, pra onde que ela frequenta. É normal, você começa a sair com alguém, você dá uma stalkeadinha na internet, né? A gente tá aí na era dos relacionamentos digitais, né? Então é normal isso acontecer. O que acontece com o Joe é que ele faz isso o tempo inteiro, com todas as redes. Ele pega o celular dela, ele vê as mensagens que ela tá mandando. E isso é péssimo. Gente, pelo amor de Deus, nunca leia a mensagem do seu namorado, do sua namorada. Nunca pegue o celular e fique olhando com o que ele tá falando. Isso é péssimo e isso é muito abusivo. Não é legal. Imagina o seu celular, tanto de mensagem nada a ver que tem, que a pessoa pode ler e imaginar coisas, enfim. E você não ia ficar feliz, né, de alguém mexendo nas suas coisas pessoais. Então, assim, relacionamento é pra gente se completar, pra gente ser feliz, é pra ser gostoso, não é pra gente ficar cobrando, não é pra gente ficar que a pessoa seja nossa o tempo inteiro. E isso é muito característica de relacionamento abusivo. A pessoa quer você o tempo inteiro, quer saber tudo que você tá fazendo o tempo inteiro. E outra característica que é te controlar, quer controlar a sua vida, quer dizer o que você pode ou não fazer. Nesse caso, o Joe faz isso de uma forma mais manipulativa e escondida, que manipulação também é uma característica de relacionamento abusivo, né? Então, não é porque ele tá manipulando por trás dos panos que ele não tá sendo abusivo. E isso é muito interessante da série também, é que quando ele tá com ela ao vivo, ele não é abusivo, entre aspas, né? Ele parece um bom namorado, ele cuida dela, ele quer o bem dela. Aliás, só mais pro final da série que ele começa a ficar ciumento com ela, de falar pra ela. Então, assim, você assistindo a série, você pensa, mas ele não é abusivo na frente dela, ele é abusivo por trás, né? Então, todas essas características de monitoramento, stalker, com quem você tá, com quem, pra onde você vai, manipulação, controle, tudo relacionamento abusivo, e o Joe dá check em todas. Uma característica interessante de relacionamento abusivo que é pincelada aqui, de certa forma, eu vou aprofundar, é o lance da pessoa ficar te falando que você nunca vai arrumar alguém que possa te amar que nem ele te ama. Que ninguém vai mais gostar de você porque você não merece o amor ou porque ele te ama muito. Isso é muito abusivo, em vários níveis, né? É óbvio que você vai arrumar qualquer pessoa e é óbvio que foda-se arrumar pessoa. Você pode ser muito bem feliz sozinho, né? Foda-se. Mas o lance é que aqui na série, o Joe não fala isso diretamente pra ela, mas ele pensa isso quando ele tá narrando, né? Quando ele tá narrando pra ela, mas ela não tá ouvindo. Que é o lance dele ficar achando que ele vai consertar a vida dela, que ele vai melhorar tudo a respeito dela e ela merece o amor dele, né? Porque ele ama muito ela e ele vai cuidar dela pra sempre e tudo mais. E aí também entra essa coisa dele ser o único que entende ela, né? Aquele primeiro boy lixo lá que ela pegava, que falava, não, porque ela é uma vadia, porque ela é assim, porque ela é assado. E ele fica puto porque ele fala assim, não, você não entende ela, só eu entendo ela. E isso, gente, é a maior falácia, é a maior coisa errada
nada de relacionamento abusivo. Só essa pessoa no mundo inteiro vai te entender, vai saber o seu jeitinho, vai te aceitar. E claro que não, né? Então o Joe faz isso também, principalmente por trás, né? Sem ela ver, por trás dos panos. Essa coisa de, não, eu tenho que ajudar ela, melhorar a vida dela, porque só eu entendo ela. Porque as outras pessoas, amigas dela não entendem ela, esses boy lixo não entendem ela, a família dela não entende ela, só eu. Só eu posso ser essa pessoa pra ela. E isso não existe. Outra coisa de relacionamento abusivo, a culpa dele ser ciumento, a culpa dele ser meio assim, agressivo, meio doido, a culpa é sua, não é dele não. A culpa e aqui no caso do Joe, a culpa dele ser agressivo e chegar no nível de matar as pessoas, não é culpa dele. É culpa das pessoas, é culpa dela que tem essa amizade ruim, é culpa dela que não percebeu que essa menina queria pegar ela, que ela queria o mal dela, é culpa dela que ela pegava esse boy lixo, entendeu? É culpa do boy lixo que ele é lixo, então tanto faz se ele viveu ou não. Nunca é culpa dele. E isso, de novo, característica de relacionamento abusivo. A pessoa não assume as próprias responsabilidades. A pessoa não sente culpa. E esse lance da culpa já tem a ver com sociopatia e psicopatia também, que eu já vou entrar. Mas aí, ó, check. E a última coisa que não tem nessa série, mas é uma característica de relacionamento abusivo, aliás, não tô falando que são só essas as características, tá, gente? São as que eu identifiquei com a série. O lance da pessoa te diminuir. Não, mas isso aí é muito ruim. Ninguém vai gostar desse. Tipo, se fosse o caso do Joe falar pra ela, não, esse texto seu é muito ruim, ninguém vai gostar desse texto que você escreveu aí, desse conto. É muito, muito ruim, ninguém vai te amar, ninguém vai gostar de você. Só eu gosto de você porque você é meio medíocre, mas eu aceito. E aqui na série é o contrário. Ele exalta ela, ele fala o quanto que ela é maravilhosa e perfeita e não sei o que lá. E por isso que ele quer melhorar a vida dela, né, nos outros aspectos que ele acha que são ruins. E aí a gente entra nessa parte também. Ele não diminui ela, mas ele acha que a vida dela é cheia de problema, que ele tem que consertar, que só ele pode consertar. E essa parte aqui se confunde, por ele não diminuir ela, por ele exaltar ela e por ele querer o bem, entre aspas, né, que ele acha que é o bem dela, não significa que ele não é abusivo. Até isso vale pra sua vida, pra nossa vida. Você viu no BuzzFeed, sei lá onde, uma lista de 10 coisas de relacionamento abusivo. Ah, não, mas no meu relacionamento só tem 8. Então ele não deve ser tão abusivo assim. Gente, né, se tiver a pessoa já tá sendo abusiva, entendeu? E é o que eu disse, se você fez um comportamento abusivo na sua vida, vamos lá, vamos melhorar, né? Não significa que você é o caso aqui do personagem. Onde eu vou chegar com isso? Sim, o Joe é abusivo. Não é porque ele exalta ela que ele não tá sendo abusivo e controlando todos os aspectos da vida dela, né? Agora, uma questão que tá sendo bastante debatida aí, e sempre foi debatida, né, na verdade, é a questão do que é psicopata e o que é sociopata. Essa é uma questão que diz respeito a transtornos de personalidade, principalmente voltado ao lance de personalidade dissocial ou antissocial. É um debate muito grande há muitos e muitos anos entre os acadêmicos do meio se deve separar a sociopatia de psicopatia e quais são os níveis e o que separa cada um do que. Em geral, o que é uma sociopatia? São pessoas que têm uma tendência à violência, à agressividade e não gostam de regras, de normas sociais. São pessoas que são fora da lei, entre aspas, não querem se adequar ao que a sociedade fala para elas fazerem. E aí alguns autores separam, né, sociopatia de psicopatia. E aí o psicopata é um nível, como se fosse um nível bem agravado da sociopatia. O psicopata, ele já não consegue estabelecer uma ligação emocional saudável, normal com as pessoas e com as coisas, principalmente com pessoas. E uma das grandes diferenças aí entre ser sociopata e psicopata, para alguns autores, é o lance da culpa, que o psicopata geralmente não sente culpa. Ele faz as coisas, ele é agressivo, ele é violento, e ele acha que tem um motivo para ele estar fazendo isso. Ele acredita em alguma coisa ali na cabeça dele que faz com que isso seja ok. Já os sociopatas geralmente sente algum remorso, alguma culpa, às vezes num nível mais elevado, às vezes não. Isso, por exemplo, mostra que muitos serial killers são psicopatas, né? Porque eles continuam matando, porque ele acredita ali que tem um motivo. No caso de sociopatia, geralmente as pessoas não chegam a ser assassinas, por exemplo. São níveis um pouco menores de agressividade e violência. O grande lance da sociopatia é que a pessoa sente um pouco de culpa e ela não continua fazendo aquilo loucamente. Então ela pode se fazer uma coisa errada, daí fica mal, e aí às vezes dá um deslize de novo, mas
mas o psicopata não tem isso. O psicopata vai loucamente. E outra coisa interessante do psicopata é não só o lance dele não sentir culpa com relação ao que ele fez. Por que ele não sente a culpa, né? Porque ele não sente pena de ninguém. Ele não se empatiza com a dor do outro. Ele só pensa nele mesmo. Ele é bem egoísta. Então, o psicopata, ele não tá preocupado com a dor que ele causou na pessoa que ele matou, ou na família, ou nas coisas ao redor. Ele tá preocupado com o que ele fez porque ele tinha que fazer aquilo. Já o sociopata já sente um pouco de empatia, por isso que ele já sente a culpa. Outra coisa do psicopata, ele é muito manipulador. Tudo que ele faz é para aquele motivo, para aquela coisa que ele quer. E o psicopata, ele já é uma pessoa muito mais premeditada, que pensa melhor nas suas ações. Por exemplo, se duas pessoas cometem um crime, um é psicopata, outra é sociopata. O psicopata é aquela pessoa que vai limpar a cena do crime, é aquela pessoa que vai pensar, não, isso aqui eu vou levar porque eles podem me achar, vamos passar um pano aqui. Por exemplo, o Dexter, né, de novo, ele é completamente psicopata, ele premedita tudo ao nível máximo. Já o sociopata é uma pessoa que, se algum dia matar alguém, é uma pessoa que vai sair correndo, já vai começar a chorar, vai sentir culpa, já vai deixar um monte de rastros pra trás. Não que o psicopata nunca deixe rastros, né? Até porque eles são pegos aí. Mas o sociopata é muito mais impulsivo. Se ele faz alguma coisa foi porque ele foi na onda, não ficou premeditando como o psicopata, né? O sociopata é mais, deu ruim, tenho que ir embora, alguma coisa assim. Então vamos voltar agora, né, no personagem que a gente tá debatendo aqui hoje, que é o Joe. E eu definiria o Joe como abusivo e psicopata. Nem sempre as pessoas abusivas são psicopatas, tá? Por favor. No caso dele, eu acho que ele é os dois, porque ele leva o lance abusivo ao nível máximo e, inclusive, a ponto de ser violento e matar as pessoas sem sentir culpa, que é uma das características da psicopatia. Ah, Carol, mas o Joe, ele sente empatia pelo Paco, ele cuida do Paco, ele preocupa com a vida dele, ele sente empatia pela Beck, ele quer cuidar dela. Lembrando que a empatia, entre aspas, que ele sente pela Beck é totalmente relacionada ao relacionamento abusivo, então nem conta. Já do Paco, eu vou contar sim, porque ele cuida do Paco sim, e ele é uma pessoa preocupada com a vida do garoto e tudo mais. Significa que ele não é psicopata por isso? Não. Principalmente porque o Paco é uma figura infantil que lembra muito ele, quando ele era criança. Inclusive tem flashbacks dele sendo abusado pelo cara que cuidava dele e tal. Sim, você trancar a pessoa numa casinha e falar que ela vai ficar sem comer até ela melhorar, sei lá o quê. Isso é abusivo, tá, gente? Inclusive essa coisa de mostrar ele sofrendo quando criança é pra gente sentir um pouco de empatia pelo Joe também. E que acontece com muitos psicopatas e serial killers, né? A maioria deles foi abusado na infância. Então a gente entende, entre aspas, por que o Joe é assim. De qualquer forma, o Joe não sente uma empatia verdadeira pelo Paco. Ele tá sentindo muito mais uma coisa que representa quem ele era. E tudo bem, se você falar, não, eu acredito que ele realmente sentia empatia pelo Paco. Tudo bem, não significa que ele não é psicopata. Não significa que se o Paco tivesse denunciado ou fosse denunciar ele não teria matado o Paco, sabe? Até porque ele manipulou o guri, ele fez toda uma história, uma conversa pro menino não contar pras autoridades e tudo mais. Ele fala, não, porque agora você vai ficar bem, porque agora é isso, porque agora é aquilo, que é também uma forma de manipulação da psicopatia também. E outra coisa que a gente tem que se lembrar, assiste aí qualquer filme, qualquer documentário de psicopata, de serial killers. A maioria deles tem uma vida funcional que não deixa pistas, né? A maioria deles vai pra escola, tem um trabalho, tem uma família muitas vezes, tem uma vida funcional, às vezes mais social, às vezes menos, dependendo da pessoa. Mas é isso, a pessoa vive uma vida normal e ninguém desconfia, né? Então a maioria dos psicopatas e os sociopatas também passam despercebidos na nossa sociedade. Então não é porque o Joe tem alguma empatia pelo menino, seja lá se é por causa que ele se vê nele ou não, que ele não é psicopata, sabe? E outro debate que eu queria trazer aqui pra esse vídeo, lembrando que isso tudo aqui é um debate, são as minhas opiniões, quero ouvir a opinião de vocês aí, quero ler a opinião de vocês aí nos comentários, se a série romantiza relacionamento abusivo, se a série romantiza essa coisa dele ser stalker, mas na verdade eles são fofos juntos, então tudo bem. E eu acho que de forma alguma a série romantiza isso. Pelo contrário, ela traz debates incríveis justamente por trazer
que quando eles estão juntos, em alguns momentos, né, ele é legal, mas quando tá por trás ele é completamente louco, ele é completamente fora da casinha. E se você não entendeu isso, se você achou que eles estão romantizando, se você achou que, ai, que fofo eles dois, queria muito que eles ficassem juntos, pelo amor de Deus, olha o que você tá pensando. Assiste de novo a série porque você não entendeu. A série tá falando muito sobre relacionamento abusivo e sobre como isso é ruim e errado e doentio. Isso não é amor de verdade. Você manipular a pessoa pra ela gostar de você de um jeito específico, pra ela não ter os amigos, pra ela não ter o boyzinho que ela ficava, pra aí sim ela poder gostar de você. Gente, isso não é amor nem aqui, nem na China, nem em nenhum lugar do universo. Pelo amor de Deus. Então assim, se você achou que tá romantizando, assiste de novo, porque eu não achei de forma alguma. Eu achei que a série mostra ele como um completo imbecil, doente, psicopata, abusivo. E eu gosto muito da série justamente por ela tratar disso de uma forma tão ambígua que faz você ficar se questionando o tempo inteiro. Pra mim, eles mostram exatamente como é um relacionamento abusivo. Só que nesse caso mais voltado pra ser por trás dos panos, né? Mais stalker. Mas se você for observar, todo relacionamento abusivo é assim. A pessoa é super boa pra você, super querida. O relacionamento abusivo é um ciclo vicioso, que no começo tá tudo bem, lua de mel, a gente se ama, ai que coisa. E aí começa a dar alguma coisa errada, e aí acontece um comportamento violento. E depois a pessoa volta e fala, não, mas eu te amo, não, mas você que fez isso, você que me fez fazer isso. E aí vai voltando até a pessoa achar, não, realmente, fui eu que fiz ele fazer isso comigo. Não, ele não é louco, ele não é agressivo, né? Fui eu que fiz ele bater em mim, porque eu que provoquei. Então, o relacionamento abusivo tem esse ciclo e geralmente tem uma fase de lua de mel, uma fase muito fofa, que as pessoas se amam e que tá tudo bem. Não significa que não é abusivo por isso, sabe? Então, eu vou deixar alguns links aqui na descrição que eu encontrei sobre relacionamento abusivo, se quem quiser ler. Também vou deixar um link sobre psicopatia e sociopatia pra quem tiver interesse. E, por favor, coloque aí nos comentários se você entende mais desse assunto. Coloca aí se eu falei alguma coisa enganada ou a sua opinião também. Quero saber o que você achou da série e o que você achou desses relacionamentos e do personagem do John. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa que foi um assunto pesadaço, mas eu acho que era necessário a gente conversar sobre isso. E é isso, um beijão. Até mais.